A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Graças a Deus estamos novamente aqui para fazermos o nosso estudo da escola dominical. Estudo importantíssimo para a nossa edificação espiritual. E o estudo de hoje, continuando o trimestre que estamos estudando, homens dos quais o mundo não era digno, falando a respeito do legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Continuamos, como já vimos nas lições anteriores, sobre a vida de Abraão. Na lição de hoje, lição de número 5, referente ao domingo 3 de maio de 2026, nós vamos ver sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. E o texto que nós vamos usar é Gênesis 18 e 32. Mas a nossa lição é baseada no capítulo 18 e 19 de Gênesis. É importante que você, em algum momento, ainda hoje, faça a leitura desses dois capítulos, para que você entenda perfeitamente o que estamos estudando aqui. Eu vou ler esse versículo e depois vou fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua vida. É Gênesis 18 e 32, que diz assim: Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graça por esse momento. Abençoa a casa dos teus servos, a vida dos teus servos, Senhor, a família, o emprego, o pão de cada dia, Senhor, a saúde. Renova espiritualmente os teus servos, Senhor, eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis 18 e 19, contam duas histórias. A visita de 3 mensageiros, 3 anjos. Um deles, o anjo do Senhor, visitam a casa de Abraão. Isso no capítulo 18. No capítulo 19, depois que esses 3 mensageiros visitam Abraão em Canaã, eles se dirigem à região de Sodoma e Gomorra. Lá entram apenas 2 mensageiros. A casa de Ló em Sodoma. Na primeira história, os anjos se apresentam a Abraão, conversam com ele, almoçam com ele e confirmam a promessa de Deus à descendência de Abraão. Abraão vai ter um filho. Sara, que está escutando a porta, ela ri, um riso nervoso de quem já não espera mais uma bênção desse tamanho. E depois de uma conversa, eles se dirigem a Sodoma e Gomorra,
Mas antes avisam a Abraão que vão destruir aquelas cidades. Abraão intercede então com Deus naquele estilo tão comum no Oriente, negociando com Deus. Se tiver 50 justos, tu destruirá aquela cidade? Deus fala não, e assim por diante, até 10 justos, como lemos no texto inicial, porque Abraão está preocupado. Lá mora o seu sobrinho Ló e a sua família. Dois anjos chegam a Sodoma, se dirigem à casa de Ló, mas não entram como entraram na casa de Abraão. Querem ficar de fora, mas a Ló insiste. E ali eles são recebidos, mas a cidade quer pegá-los para sodomizá-los. Daí surgiu a palavra hoje conhecida como sodomização. E a Ló procura protegê-los, oferecendo as suas filhas. Mas os anjos tomam providência e cegam aqueles homens e depois pedem para a Ló e a sua família se retirarem da cidade, escutando a intercessão de Abraão, para que eles não sejam destruídos juntamente com o resto da cidade. Ló vai embora com as suas filhas, os seus genros duvidam, não querem ir. A sua mulher, quando está de saída, olha para trás e vira uma estátua de sal. E aí, capítulo 19 termina com a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas duas histórias, elas formam um único julgamento, mas com dois testes diferentes. Gênesis 18 é o teste da hospitalidade de Abraão. E Gênesis 19 é o teste da hospitalidade de Sodoma. Ou seja, Deus envia os mensageiros para dois lugares diferentes no mesmo dia para avaliar duas realidades opostas. Abraão corre, prepara comida, insiste em servir, trata estrangeiros com honra. Sodoma tenta violentar os mesmos estrangeiros. Isso cria um contraste intencional. Deus sempre tem um propósito nas suas histórias. O que Deus faz ali mostra realidades diferentes de como receber a Deus. O que Abraão faz de forma exageradamente generosa, Sodoma faz de forma exageradamente perversa. Essa leitura mostra que o texto não está apenas narrando eventos, mas construindo um argumento moral por paralelismo, muito usado na Bíblia para comparar uma coisa com outra. É para nós, leitores da Bíblia Sagrada, percebermos a diferença de como Abraão recebeu a Deus e os seus mensageiros e como Sodoma os recebeu.
a negociação de Abraão é um ato de imitação divina. Abraão imita a Deus. É um detalhe pouco explorado em Gênesis 18. Abraão não apenas intercede, ele imita o próprio comportamento de Deus. Observe o padrão. Em Gênesis 18 e 21, Deus desce para ver. No versículo 23, Abraão se aproxima. Deus pondera antes de agir. Abraão pondera antes de pedir. Deus demonstra paciência. Abraão, na negociação, demonstra ousadia na intercessão com Deus. Em outras palavras, Abraão aprende a ser justo, observando como Deus age. Deus vem, ele vai, se aproxima, conversam, negociam, e a intercessão tem resultado. Isso nos traz uma mensagem radical, porque sugere que a justiça bíblica não é apenas obedecer mandamentos da lei como faziam os fariseus, mas participar de modo como Deus pensa e decide. Deus é uma pessoa. É como se o texto dissesse: Abraão está sendo treinado para governar com Deus. Nós, ao lermos a Bíblia Sagrada, precisamos perceber, ao estudar lições como essa, que nós estamos sendo treinados para servir a Deus. Agora, a outra história, a destruição de Sodoma e Gomorra, é narrada como uma anticriação. O texto em Gênesis 19 ecoa uma linguagem da criação, mas ao contrário. Perceba, em Gênesis 1, Deus separa luz e trevas. Em Gênesis 19, a luz do amanhecer revela destruição. Em Gênesis capítulo 1, Deus forma a terra. Aqui em Gênesis 19, a terra é coberta por fumaça como de um forno. Em Gênesis 1, Deus abençoa a vida. Em Gênesis 19, a vida é interrompida. É como se Sodoma fosse um anti-Éden. A sua destruição fosse um anti-Gênesis. Essa leitura, por si só, já nos mostra que o autor está dizendo algo mais profundo. Sodoma não é destruída apenas por pecado moral. A humanidade vai receber um julgamento e parcialmente destruída, não apenas pelo pecado moral, mas porque se tornou oposta
ao propósito criador de Deus. A cidade se torna um ambiente onde a vida não pode florescer. Então, o texto descreve sua queda como uma reversão da criação. Temos ainda uma figura simbólica, a esposa de Ló, como símbolo da nostalgia do caos. Há muito crente nostálgico, saudades do mundo. O olhar para trás da esposa de Ló não é apenas desobediência, mas apego ao mundo que Deus está desfazendo. Reflita sobre isso. Esse mundo está sendo julgado, não apenas pela sua condição imoral, mas também pela sua rejeição ao Criador. E você, às vezes, está se apegando às coisas deste mundo. Quando ela olha para trás, ela não olha por curiosidade, mas por identificação. Ela está saudosa, ela não quer perder aquele mundo que vive. Ela gosta dele. Assim ela se torna estática, uma estátua de sal. Por quê? Quem se apega ao que Deus está se desfazendo perde a capacidade de caminhar para o novo. Jesus falou que vem buscar a sua igreja para morar no céu. O céu é novo para o crente. Será uma novidade de vida. Eu estou preparado para isso? Ou estou me apegando a este mundo que está se desfazendo paulatinamente, a olhos vistos, como qualquer crente pode observar? Então, nós vemos aqui o papel dos anjos como espelhos morais. Os 3 visitantes de Canaã e depois 2 deles em Sodoma e Gomorra funcionam como espelhos. Pense bem, para Abraão revelam sua generosidade. Para Sara revelam sua incredulidade. Para Sodoma revelam sua violência. Para a mulher de Ló revelam o seu amor às coisas deste mundo. Tiago já diz que a palavra é espelho. Para Ló, revelam sua ambiguidade moral. Ele quer habitar nos 2 mundos. Eles não são apenas mensageiros. São catalisadores que fazem cada personagem mostrar quem realmente é. Como já falei, Tiago fala
que a palavra de Deus é espelho. Quando nós estamos refletindo sobre essas histórias, primeiramente dos anjos com Abraão em Canaã e depois com os anjos em Sodoma, na casa de Ló, nós também estamos olhando para nós mesmos, para a nossa vida, para a nossa condição espiritual. Então eu quero concluir com uma provocação para você. Não quero apontar dedos, mas espelhar que Gênesis 18 e 19 ele coloca personagens diante de nós para que percebamos onde estamos no caminho. Com quem você se identifica nessas duas histórias? Abraão, que espelha quando você corre ao encontro do que é certo, mesmo sem entender tudo, você está sempre indo ao encontro do que Deus diz que é certo, mesmo sem entender tudo. Isso é Abraão. Representa quem acolhe antes de perguntar, intercede por outros mesmo quando não merecem, ousa dialogar com Deus sobre justiça. Se você já sentiu aquele impulso de fazer o bem sem esperar nada, ou de defender alguém que não podia se defender, há um pedaço de Abraão em você. Ou você se identifica com Sara, quando você ri de nervoso, nervosa diante do impossível. Sara é o retrato de quem já esperou demais, já se decepcionou demais, já não sabe se acredita ou se ri para não chorar. Você já duvidou de uma promessa de Deus? Já achou tarde demais para recomeçar? Ou já riu por não saber como Deus poderia agir? Se você já passou por isso, você conhece bem a tenda de Sara. Ou você se identifica com os habitantes de Sodoma, quando você se fecha para o outro e transforma o medo em violência. Sodoma não é apenas uma cidade antiga, é um estado de espírito. Hostilidade ao diferente, desconfiança que vira agressão, poder usado para humilhar. Se alguma vez você percebeu em si mesmo dureza, indiferença ou egoísmo, aquele egoísmo que machuca, então você viu um reflexo de Sodoma. Isso não te condena, mas te alerta. Ou você tem um pouco da mulher de Ló. Quando você olha para trás, não consegue soltar o que já deveria ter ido embora. Mulher de Ló simboliza apego ao passado, medo do novo. Se lembra dos hebreus que saíram do Egito? Ah, que saudades dos alhos, dos porrós lá no Egito, apego ao passado.
medo do novo, de ir para Canaã, de enfrentar a conquista da terra. Mulher de Ló sentiu nostalgia por algo que já estava morto, condenado por Deus. Se você já ficou paralisada por saudade de um lugar, de um hábito, de uma vida que Deus estava tentando transformar, então você entende o peso daquele olhar para trás. E tem Ló, quando você tenta fazer o que é certo, mas ainda está preso a compromissos confusos. Ló é ambíguo. Quer fazer o bem, mas faz o mal. Quer proteger os visitantes, mas oferece as filhas. Quer obedecer, mas hesita até ser puxado pela mão. Se você já tentou equilibrar fé e conveniência, obediência e medo, coragem e decisão, então você já caminhou ao lado de Ló. Quero te deixar uma pergunta final. Gênesis 18, 19 não quer que você escolha uma personagem para sempre. Ela quer que você perceba, é espelho, quem você está sendo hoje. Às vezes Abraão, às vezes Sara, às vezes Ló, às vezes alguém de Sodoma, às vezes a mulher de Ló. A verdadeira questão é para onde você está caminhando agora. Para a tenda de Abraão ou para os portões de Sodoma? Reflita sobre isso. Deus te abençoe. Amém?